Obrigado, Otton, pela linda mensagem. Deus seja louvado. Feliz sábado, igreja. Que alegria estarmos aqui juntos para compartilhar a palavra de Deus. Você que nos assiste também pela internet, é muito bom ter aqui a sua companhia. Que Deus seja louvado neste sábado. É muito bom estarmos juntos e durante essa semana, na verdade, a semana passada e essa semana que também se passou, tive a alegria de poder estar na casa de alguns dos nossos irmãos e irmãs, de poder conhecer um pouquinho mais os nossos membros aqui da igreja de São Roque. Tive a alegria de estar lá no lar, na casa do irmão Gentil com a irmã Eva, e passamos ali algumas horas praticamente conversando, conhecendo ali a família, e que alegria poder conhecer esse casal tão especial aqui da nossa igreja. Tive também o privilégio, a alegria de estar ali na casa do irmão Odair, da irmã Angelita, de poder orar com eles. O Marcos esteve junto comigo também nessa visita, foi muito bom. E saber também o dom culinário que tem a irmã Angelita. Tivemos ali a alegria de poder desfrutar de um deliciosíssimo lanche que a irmã preparou para nós. Estamos orando, viu, irmão Odair, irmã Angelita, estamos orando por vocês. Deus tem cuidado e continuará cuidando de cada um de vocês. Tive a alegria também de estar lá no lar, na casa do irmão Marcos com a Débora. Fizemos ali um pôr do sol, poder conhecer um pouquinho mais a família. E que bom, irmãos, que bom estar na casa dos nossos irmãos e irmãs, tendo a alegria e o privilégio de poder conhecê-los. Não sei se vou conseguir visitar todos, mas nós estamos tentando e vamos aos poucos, se Deus quiser, ir na sua casa, poder visitar você, sua família também, para juntos orarmos e pedirmos as bênçãos do nosso Deus. Eu tenho um recadinho muito importante para os líderes da igreja. Hoje, às 16 horas, nós teremos a nossa primeira reunião diretiva da igreja, ok? Então, se você é líder aqui da igreja, líder de departamento, você está convocado para estar aqui conosco às 16 horas, para juntos termos a nossa primeira reunião administrativa. Da maneira como nós estamos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e mais uma vez orarmos ao nosso bom Deus. Querido Deus e eterno Pai, estamos felizes e agradecidos nesta manhã, porque temos a alegria e o privilégio de estar diante da Tua santa e bendita presença. Não somos merecedores da Tua graça, do Teu amor, das Tuas misericórdias, mas mesmo assim, Senhor, o Senhor nos alcança através do Teu santo e amado Espírito. E neste momento, Senhor, nós queremos abrir a Tua palavra e pedir que o Teu santo e amado Espírito fale ao nosso coração, para que a nossa vida seja transformada pelo poder da Tua palavra. Que ao sairmos daqui, Senhor, saiamos de uma forma diferente da qual entramos. Que o Senhor venha neste momento se fazer presente conosco. Nós te entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos se lembram da maratona olímpica em Atenas, no ano de 2004. Nessa maratona tinha entre os seus competidores alguns dos maiores nomes da história desta prova. E mesmo com esta concorrência, a partir de pouco antes da metade do percurso, o corredor Vanderlei de Lima Cordeiro, ele abriu do pelotão, saiu correndo sozinho, liderando a disputa por mais de 1 hora e abrindo cada vez mais vantagem sobre os demais corredores. Na altura do quilômetro 35, a pouco mais de 7 quilômetros da chegada, quando ainda tinha cerca de 25 a 30 segundos de diferença,
cerca de 150 metros sobre os demais corredores, e a medalha de ouro parecia eventualmente ganha. Ele foi atacado no meio da rua por um espectador que o jogou fora da pista. Ele foi ali ajudado pelas pessoas e ele voltou à prova ainda na liderança e mantendo ainda a metade da vantagem que ele tinha. Entretanto, esse inesperado susto da agressão sofrida tirou dele a concentração e ele não conseguiu mais manter o mesmo ritmo em que ele corria. Ele foi ultrapassado nos quilômetros finais. E Vanderlei, porém, ele aceitou o seu destino com espírito esportivo e continuou até o fim, entrando no estádio olímpico sob a ovação da plateia, fazendo o seu conhecido gesto de aviãozinho com os braços, enquanto ele cruzava sorridente a linha de chegada. Essa foi uma história que marcou o ano de 2004. E muitos, talvez, se lembram deste acontecimento. E eu queria, neste momento, convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Filipenses, no capítulo 3, nós iremos ler 2 versos, o verso 13 e o verso 14. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e o verso 14. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a palavra de Deus neste momento e vamos juntos ler as Sagradas Escrituras. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Lemos assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos aqui as palavras de Paulo, encorajando os cristãos, dizendo algo extremamente importante e necessário também para os nossos dias. O apóstolo Paulo, veterano e prisioneiro de Cristo, ele afirma: não julgo havê-lo alcançado. Por mais que Paulo pareça ser diferente de nós, ele era uma pessoa igual a nós. Talvez ele pareça diferenciado por sua fé, por seu envolvimento na missão, embora tenha sido um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel, um instrumento valoroso na pregação do Evangelho e no plantio de igrejas. Paulo, ele nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais. Ele sempre queria mais, ele sempre almejava mais. Ele sempre buscava mais de Deus. E quantas vezes na nossa vida, situações aparecem e nós pensamos assim: olha, eu sou uma pessoa muito bem preparada espiritualmente. Estou na igreja há muitos e muitos anos. Sou conhecedor das Sagradas Escrituras. E nós criamos a falsa sensação de que somos experts nas coisas de Deus. O apóstolo Paulo, à semelhança de Moisés, ele sempre queria mais. Ele tinha uma insatisfação santa. E esse é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã. Nós nunca podemos estar satisfeitos espiritualmente. Precisamos sempre buscar mais e mais de Deus na nossa vida.
Paulo, ele não se comparava com outras pessoas. Ele não fazia comparações entre pessoas, mas ele se comparava com Cristo, porque ele entendia que Jesus era o seu modelo, Jesus era o seu exemplo. Ele precisava seguir cada dia mais a Jesus como seu modelo de vida. E aqui, querida igreja, nós temos algo extraordinário. O nosso modelo, o nosso referencial precisa ser Jesus. É lógico que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e somos influenciados por elas. E podemos ser influenciados para as coisas boas ou ruins da vida. Mas nós não podemos colocar o ser humano como o nosso referencial. Jesus, ele precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa ser o centro das nossas escolhas, das nossas decisões. E é por isso que nós precisamos nos consagrar a Deus todos os dias, através da oração, do estudo da palavra, entregar a nossa vida completamente nas mãos de Deus. A busca de Deus, ela deve ser diária. Sabe por quê? Porque todos os dias a nossa fé é provada, demonstrando de que lado nós estamos e a quem adoramos. Portanto, busque a Deus todos os dias. Coloque Deus em primeiro lugar. Ore mais, leia mais as Sagradas Escrituras. Algum tempo atrás, a Rebeca e o Pedro me disseram assim: pai, por que a gente tem que ler todos os dias a Bíblia? Eu já conheço as histórias da Bíblia, eu já conheço praticamente quase todas as histórias, e por que todos os dias eu tenho que ler a Bíblia? Nós temos que ler todos os dias a Bíblia, porque ela é o alimento espiritual para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele menciona: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Paulo, ele tinha os seus olhos fixos na meta e não se desviava do seu objetivo. Ele sabia exatamente onde queria estar, ele sabia exatamente qual era o seu objetivo. Ele era um homem dedicado exclusivamente à causa do Evangelho. Ele não se deixava distrair por outros interesses. A sua mente estava voltada inteira e exclusivamente para fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Marta, ela ficou distraída com muitas coisas, mas Jesus lhe disse que uma só era necessária. Paulo, no versículo 13, ele começa dizendo: irmãos e irmãs, indicando aos leitores, que ele está falando de uma forma afetuosa. Eles eram uma família, e o apóstolo queria que experimentassem o mesmo crescimento espiritual que ele teve. Ele queria que as pessoas tivessem a mesma experiência que ele um dia tinha tido. Algum tempo atrás, eu fui fazer uma visita no interior do Amazonas, num sítio bem grande, bem amplo. E nesse sítio havia uma pessoa que morava na frente, ao chegar no sítio, e o irmão dessa pessoa morava lá para trás do terreno, do sítio. E eu fui visitar esse irmão que morava lá atrás. Ele estava estudando a Bíblia, estava conhecendo a respeito da palavra de Deus, e ele havia tomado a decisão pelo batismo. E ele começou a contar um pouquinho a respeito do irmão dele. E ele me dizia assim: pastor, como que o meu irmão é cabeça dura? Eu falei: mas como assim cabeça dura?
pastor, olha, eu tento falar para ele das coisas de Deus, mas ele se recusa a ouvir, ele se recusa a aceitar, ele se recusa a tomar uma decisão, e eu já estou cansado disso, pastor. Como eu queria pegar tudo aquilo que eu entendi da palavra de Deus, tirar da minha cabeça e colocar na cabeça dele para que ele entendesse. E eu, ouvindo essas palavras, eu percebi que apesar das palavras firmes dele, ele tinha muito amor pelo irmão. E ele queria que ele também participasse dessa experiência de entregar a vida a Jesus, de conhecer a verdade da palavra de Deus. No versículo 12 do texto que nós lemos, a palavra de Deus diz assim, olha, capítulo 3, verso 12: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo, ele conta como ele vai atingir o seu objetivo de conhecer a Jesus, cada vez mais na sua vida. E ele começa repetindo a verdade básica, que ele não havia atingido completamente o seu objetivo, mas que continuava a lutar por ele. E isso é afirmado de forma contundente e muito pessoal. Ele afirma, eu não alcancei e eu busco alcançar cada vez mais o conhecimento de Cristo Jesus. Ele mostra aqui alguns estágios para atingir o seu objetivo. E o primeiro deles é esquecer do passado. Às vezes tem muitas pessoas que não conseguem avançar, não conseguem crescer espiritualmente, porque não conseguem esquecer o seu passado. Você lembra do passado do apóstolo Paulo? Ele perseguiu o povo de Deus. Paulo, ele fez muitas coisas naquele momento porque achava que estava fazendo a vontade de Deus. E ele diz que a primeira coisa que nós precisamos fazer é esquecer do passado. O passado, ele deve servir para nós apenas como aprendizado, lição para a nossa vida. Mas muitos, infelizmente, insistem em viver no passado, com os erros, com os problemas do passado, passam o presente e sonhando com o futuro, com as mesmas coisas do passado. Paulo, ele age como um corredor, que se recusa a ser distraído pelos competidores que estão atrás dele. E ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aqui nós temos, querida igreja, a necessidade de termos direção clara e segura na corrida da carreira cristã. Precisamos compreender que as coisas do passado, elas devem ficar no passado. Quem corre em uma competição não olha para trás, por cima do ombro, a fim de calcular que distância já percorreu, nem como vão os concorrentes. Quem corre, fixa os olhos na meta de chegada. E por que que muitos acabam ficando no meio do caminho? Por que que muitos acabam desistindo da corrida? Porque tiram os olhos da meta. Tiram os olhos do objetivo final. Mas o que Paulo queria dizer com as palavras, coisas que ficaram para trás? É improvável que isso indique suas conquistas antes de ter se tornado um cristão, pois ele está se referindo nos versículos 12 a 14 a um passado mais recente.
muito provavelmente, a expressão usada refere-se a tudo que obteve desde que se tornou um cristão. E é importante observarmos cuidadosamente o que ele está dizendo agora e o que ele não está dizendo. Paulo não quer dizer que servir a Cristo e ao Evangelho não tem importância, pois essa perspectiva contradiz o ensinamento sobre acumular riquezas no céu. Contrariamente, ele está dizendo para não ousarmos olhar para o passado e ficarmos satisfeitos com nossas conquistas. Paulo não estava dizendo do passado dele antes de ser um cristão. Ele estava falando do passado dele depois de ter se tornado um cristão. Ele não estava satisfeito com as suas conquistas espirituais. Ele queria mais. Ele queria mais. Queridos, jamais poderemos ter o suficiente de Cristo e jamais devemos ficar complacentes sobre em que ponto estamos na vida cristã e o que fizemos por Cristo. Devemos ficar insaciáveis em nosso desejo de atingir mais de Jesus e de atingir mais para Ele. Precisamos buscá-lo constantemente e entender que a vida espiritual é uma caminhada diária com Jesus. Ao esquecer, Paulo não quer dizer ficar indiferente às situações, mas sim não querer ser distraído ou desorientado por mergulhar no passado. Vivemos para o futuro e não para o passado. O segundo estágio, para atingir o objetivo, envolve se esforçar para as coisas que estão adiante. Paulo, ele continua na imagem atlética, ilustrando o corredor com todos os músculos do seu corpo, que se esforça na direção da chegada. Isso é o que faz muitas vezes as competições de atletismo, nos Jogos Olímpicos, serem tão empolgantes. Nós somos privilegiados por assistir os maiores atletas do mundo, no ápice de suas carreiras, com o desejo e a vontade de vencer. Nas provas de corridas, nós já vimos muitas vezes corredores caídos no final de uma corrida, deitados no chão, extenuados, pedindo por ar, água, enquanto eles estão o quê? Sorrindo de orelha a orelha, na sublime alegria de terem saído vitoriosos. A vitória é algo incrivelmente difícil em qualquer corrida, mas ela vale o esforço, e é para isso que Paulo precisamente está apontando nos versos que nós lemos. Querida igreja, a caminhada cristã, ela não pretende ser algo fácil na nossa vida. E de fato demanda um árduo esforço, exigindo o mais importante, que é o nosso empenho para viver para Cristo. Às vezes nós ouvimos algumas pessoas dizendo assim: mas eu vou aceitar Jesus na minha vida e tudo vai se resolver, tudo vai dar certo, porque Jesus já venceu, e se Ele já venceu, eu também vou ser vitorioso. E aí o que acontece? Nos primeiros dias da vida cristã, os problemas eles continuam aparecendo. As dificuldades continuam surgindo. E muitos se questionam: onde está Deus? Será que está acontecendo alguma coisa? Que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? A nossa vida é uma corrida constante. A vida cristã é uma corrida constante,
onde nós precisamos nos esforçar. É lógico que nós somos salvos pela graça, pelos méritos de Cristo Jesus. E em relação à salvação, a única coisa que nós podemos entrar no processo da salvação é com os nossos pecados e nada mais. Mas quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos a graça de Jesus em nossa vida, nós passamos a viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Nós obedecemos não para ser salvos, obedecemos porque estamos salvos em Cristo Jesus. E essa é uma verdade muito importante para os nossos dias. Porque na caminhada cristã muitos pensam assim: olha, eu preciso me esforçar para conquistar os méritos de Deus para ser salvo. Quando na verdade, nós precisamos entender que por maiores que sejam os nossos esforços, nós não seremos salvos pelos nossos esforços. Seremos salvos pelos méritos de Jesus Cristo. Agora, quando nós aceitamos a Cristo, aceitamos este presente, aceitamos essa graça imerecida, nós precisamos entender que a vida cristã exige de nós um esforço para buscar as coisas de Deus. A nossa natureza por si só, ela vai numa direção contrária à vontade de Deus. Quer ver só um exemplo? Nós gostamos das coisas erradas. Você pode dizer assim: pastor, eu não gosto de coisa errada. Ok, mas por natureza nós gostamos das coisas erradas. Você quer ver só? Pega uma criança de 3 anos de idade no colo. 3 anos, talvez, até um pouco menos, né? Uns 2 aninhos de idade. Coloca ela no colo assim. Pega a mãozinha dela, começa a balançar assim a mãozinha dela. E pega a mão dela e bate no teu rosto. A primeira vez que você fizer isso, ela vai olhar para você assim, sem entender, e vai abrir um baita de um sorriso. Na segunda vez que você fizer isso, ela vai sorrir um pouco mais, e na terceira ela vai estar te batendo e dando um monte de gargalhada. Nós gostamos das coisas erradas, a nossa natureza, ela é propensa às coisas erradas. E por que nós precisamos nos esforçar? É justamente para lutar contra essa natureza. Precisamos substituir algumas coisas na nossa vida que não são coisas relacionadas à vida do cristão. E quanto mais nós dedicarmos a nossa vida para Deus, quanto mais buscarmos a Deus, quanto mais entregarmos a nossa vida ao Senhor, mais preparados estaremos para a jornada da caminhada cristã. Queridos, precisamos prosseguir para o alvo. Precisamos prosseguir para o alvo. E eu pergunto para você: qual é o nosso alvo como povo de Deus? Qual é o nosso objetivo como povo de Deus? E você pode talvez dizer assim: olha, o nosso alvo é o céu. O nosso objetivo é o céu. Está certo, mas o nosso alvo precisa ser Jesus. Jesus, ele precisa ser o objetivo principal todos os dias da nossa vida. Prossigo para o alvo. Um indivíduo não se torna um atleta vencedor ouvindo palestras, lendo livros ou torcendo nos jogos. O atleta bem-sucedido, ele entra no jogo e se mostra determinado a vencer. Ralph Martin diz que antigamente Paulo perseguia os crentes. Agora ele persegue como caçador a vocação de uma vida em Cristo. Paulo diz: prossigo para o alvo. A palavra grega para alvo, ela é encontrada somente aqui em todas as cartas paulinas. Significa
a fita diante da meta. No final da pista, aquela fita que o atleta passa quando ele termina a competição. Paulo, ele demonstra que o seu alvo é Jesus. E ele estava determinado no que ele fazia. Ele era uma pessoa determinada, foi determinado na perseguição à igreja antes de conhecer a Cristo, e agora era uma pessoa determinada em seguir a Cristo Jesus. Querida igreja, muitas vezes nós estamos correndo a corrida da vida em busca de prêmios perecíveis. E como povo de Deus, nós precisamos correr a corrida da vida cristã em busca do prêmio que é imperecível. Na primeira corrida, a corrida da vida, existe apenas um vencedor. Mas na corrida do céu, todos os que amam a vinda de Cristo, todos aqueles que amam Jesus, são vencedores. Paulo, ele não corre por causa de prosperidade, saúde, sucesso ou fama. Sua ardente aspiração é Jesus. Se colocarmos Jesus como centro da nossa vida, se o buscarmos todos os dias, nós vamos perceber que cada dia mais nós queremos mais e mais de Jesus. A história de Paulo, a jornada de Paulo, ela foi traçada com dedicação e perseverança inabaláveis na busca de Cristo. Sabe por que muitas vezes nós fracassamos espiritualmente? Porque nós não estamos com os olhos fixos em Jesus. Esse precisa ser o nosso objetivo todos os dias. Fixar os olhos em Cristo, depender de Jesus e entender que a nossa vitória depende de estarmos ligados todos os dias, diretamente a Cristo Jesus. Queridos irmãos e irmãs, que prossigamos com determinação e alegria, sabendo que a corrida ela não é fácil, mas o prêmio que nos aguarda é incomparável. Que possamos, como Paulo, dizer no final da nossa jornada: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa corrida maravilhosa que é a vida cristã. Amém.